Olá, senhoras, senhores e seres que estão aqui comigo hoje. Como vocês estão? Me respondam uma leve dúvida que eu estou aqui. O que vocês fariam caso alguém que vocês conheçam, alguém que vocês gostem, estivesse possuída por algo maligno? É sobre isso o relato de hoje. Estão prontos? Então preparem-se para enfrentar seus medos e sejam muito bem-vindos ao lado sombrio da realidade. Então vamos pro relato. Olá, Vinícius, boa noite. Eu nunca gostei de acreditar nessas coisas de espírito, possessão, essas histórias que o povo do interior inventa, né? Que gosta de contar ao redor da fogueira e tudo mais. Mas o que aconteceu com a Lúcia, aquilo foi diferente. Foi real, eu juro. E até hoje, quando eu falo disso, minha voz embarga e meu coração dispara. Como se alguma coisa ainda estivesse à espreita, só esperando a hora certa. Tudo começou em julho de 2009. Era inverno e no interior de Minas Gerais, especialmente ali para os lados de São Roque do Mato Dentro, o frio vem seco e cortante. Eu morava num sítio afastado com minha esposa, Marta, e com os nossos 2 filhos que eram pequenos na época. Nosso vizinho mais próximo era o seu Dito, que morava a uns 2 quilômetros dali, com a filha dele, Lúcia. A Lúcia era uma moça de uns 22 anos, calada, sempre de olhar baixo. A mãe dela tinha morrido no parto, e o pai criou ela sozinho, do jeito dele. Mesmo meio rude, dava pra ver que ele cuidava da filha com o maior zelo. Nunca se metia com ninguém e só vinha à cidade para vender queijo e comprar mantimentos. A Lúcia ficava mais em casa, cuidando da horta, das galinhas e às vezes ajudava a Marta a fazer doces que a gente vendia na feira. Mas foi numa sexta-feira à noite que tudo começou. A Marta tinha ido levar uns doces na casa de seu Dito e voltou pálida, trêmula. Tem alguma coisa errada com a Lúcia, ela me disse. Ela não tá normal. Perguntei o que tinha acontecido e ela me contou que a Lúcia estava sentada no chão da cozinha, encarando o fogão apagado e murmurando umas palavras num idioma que ela nunca tinha ouvido. A Marta tentou falar com ela, mas a menina não respondia, só virava o rosto devagar, como se estivesse ouvindo outra pessoa. No dia seguinte, fui lá ver com meus próprios olhos. Seu Dito me recebeu na varanda com a cara bem cansada. Ela não come, não dorme, fica andando de madrugada pela casa. Eu escuto ela conversando com alguém, mas quando eu chego perto, ela sempre está sozinha. Entramos na casa. Ela estava escura, com as janelas fechadas e um cheiro muito forte de mofo e também vela queimada. A Lúcia estava no quarto, sentada na cama com as mãos sobre o colo. Quando ela me viu, deu um sorriso torto, um sorriso estranho. Os olhos dela, que sempre foram castanho claros, estavam mais escuros, como se tivesse uma sombra por trás. Vai embora, seu Zé. Ela disse com uma voz que não era dela, era uma voz grossa, arrastada. Aqui não é mais o seu lugar. Aquilo me gelou a espinha. Seu Dito começou a rezar baixinho, mas ela soltou um grito tão alto que fez a lâmpada estourar. Saímos às pressas. Naquela noite, ninguém dormiu direito. A Marta ficou murmurando rezas a noite inteira, com o rosário enrolado nas mãos. E os meninos, mesmo pequenos, sentiram um clima pesando e acordaram chorando sem nenhuma explicação. No domingo, resolvemos chamar o Padre Osvaldo, da paróquia da cidade. Um homem de fé, mas também de razão. Quando chegou na casa do seu Dito, tentou conversar com a Lúcia. Ela ria, debochava e cuspia no chão cada vez que ele falava de Deus. O padre, assustado, sugeriu levar ela para a cidade para receber atendimento psicológico, mas o pai dela recusou. Isso é coisa do diabo, médico nenhum resolve. E aí começou a espalhar pela redondeza que a filha tinha sido possuída. A notícia correu bem rápido. Veio gente de tudo quanto é canto. Curiosos, rezadeiras, benzedeiras e até um pastor de outra cidade. Todo mundo queria ver a menina possuída, mas ninguém conseguia ajudar. Cada vez que alguém tentava rezar, a Lúcia se contorcia, gritava e dizia palavras que pareciam arrancadas de outro tempo. Foi aí que apareceu a dona Sinhá, uma senhora de mais de 80 anos, que morava nos confins do mato, sozinha e que o povo dizia que era meia bruxa e meia santa.
Ela pediu para ver a menina e, quando entrou no quarto, ficou em silêncio por alguns minutos, olhando fixamente para os olhos da Lúcia. Depois se virou para a gente e disse: "Isso aí não é só possessão não. Alguém chamou esse trem. Ela não é vítima, ela é um portal." Ninguém entendeu direito, mas o clima pesou. A dona Sinhá levou 3 dias preparando uma espécie de ritual. Usou erva de guiné, arruda, velas e rezas antigas em latim e em tupi. E numa noite de lua cheia, a cerimônia começou. A Lúcia foi amarrada na cama com lençóis trançados, para não conseguir machucar ninguém. Durante horas, a dona Sinhá falava, cantava, jogava fumaça de erva no quarto. A Lúcia se debatia, falava com vozes diferentes, ria, chorava e até chegou a levitar uns 2 palmos da cama, com o corpo todo enrijecido. Eu te juro, o quarto tremia, as velas apagavam e acendiam sozinhas. O cheiro de enxofre ficou insuportável. A dona Sinhá suava, gritava palavras que ninguém entendia. E então, no fim, a Lúcia gritou tão alto que parecia que o ar foi sugado para dentro do corpo dela. Depois disso, ela desmaiou. Acordou no dia seguinte, sem lembrar de nada. O olhar dela voltou ao normal. O sorriso era o de antes, mas o estrago já tinha sido feito. Seu dito ficou abatido e envelheceu de uma vez só. A dona Sinhá, 2 dias depois, foi encontrada morta na rede dela, com um sorriso sereno no rosto e as mãos cruzadas sobre o peito. Dizem que ela deu a vida para salvar a Lúcia. Hoje, mais de 15 anos depois, a Lúcia vive na cidade, casada e com 2 filhos. Diz que não gosta de lembrar daquela época, mas de vez em quando o vento sopra do mato e o frio vem do nada, ela sente um arrepio na espinha e olha para trás. Mas tem um detalhe, Vinícius, que eu nunca contei para ninguém. Naquela noite do ritual, depois que a Lúcia desmaiou e o povo foi saindo do quarto em silêncio, eu fiquei por último. Ia fechar a porta quando vi algo no canto da parede, perto da janela. Uma sombra. Não era uma sombra de móvel, nem da vela e nem sombra da janela, porque a janela estava fechada. Era como se alguém ou algo estivesse ali, agachado e me olhando. Fiquei paralisado. Pisquei os olhos e a coisa sumiu, mas senti o cheiro de enxofre voltar por um instante. Desde então, de tempos em tempos, sonho com essa figura. No sonho ela me chama pelo nome, sussurra coisas que não entendo, mas que me fazem acordar suando e com o coração disparado. Comecei a pesquisar, escondido da Marta, sobre essas coisas. Entrei em fóruns na internet, conversei com um padre aposentado do sul de Minas, li livros antigos da biblioteca da cidade e tudo dizia a mesma coisa. Onde há um portal, a passagem nunca se fecha por completo. Ela apenas adormece. E se a dona Sinhá tivesse apenas contido e não expulsado o que estivesse ali? Uma vez, num desses sonhos, a figura falou algo que me arrepia até hoje. Ela foi só o começo. Você viu e agora você carrega. Desde então, fico atenta a qualquer coisa fora do normal. Um gato que me olhando pro nada, o rádio que liga sozinho, as marcas estranhas no chão da varanda que o vento não explica. Uma noite, a Marta me acordou assustada. Disse que me ouviu falando com alguém enquanto dormia, que eu sussurrava em latim. Eu não falo latim, nem sei uma palavra sequer. E ela jurou que ouviu claramente eu repetir várias vezes: non relinquam redibum. Fui procurar o significado e quer dizer que não partirei, eu voltarei. A partir daí, as coisas só pioraram. Comecei a ver vultos na beira da estrada, mesmo em pleno dia. O cheiro de enxofre voltou, às vezes vindo do nada. E certa vez, quando fui visitar a Lúcia na cidade, notei que os olhos dela escureceram por um segundo. Ela sorriu daquele mesmo jeito torto e disse: "Você lembra, né?" Fingi que não entendi e mudei de assunto. Mas o frio que eu senti ali, mesmo com o sol quente do meio-dia, foi igual ao daquela noite no quarto. Hoje, eu escrevo esse relato como um aviso, porque acho que aquilo não acabou. A Lúcia pode ter seguido a vida, mas eu fui marcado. Não sei quanto tempo ainda tenho antes de alguma coisa acontecer novamente, mas se algum dia eu sumir, ou se alguém encontrar este caderno jogado num canto do mato,
Que saiba, a história da Lúcia foi só a porta e ela não se fechou de verdade. Então, senhoras e senhores, esse foi o relato de hoje. Na primeira vez que eu li ele, eu achei ele muito parecido com aquela cena que tem no filme A Freira. No primeiro, no final, que quando eles acham que eles expulsaram o demônio, ele apenas arrumou um hospedeiro para conseguir se mudar de local. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ajuda muito. E até o próximo relato.